No âmbito das suas atribuições, o Ministério da Cultura promove a sensibilização e a divulgação de boas práticas para a defesa, valorização e dinamização do património cultural imóvel, móvel e imaterial, nomeadamente através da coordenação de ações inclusivas com agentes culturais, cidadãos e organizações da sociedade civil. Na área do património arquitetónico, sublinha-se uma intensa aposta na inventariação e georreferenciação do património imóvel, com vista a um conhecimento mais profundo e alargado do panorama patrimonial português. Desta forma, tem vindo a ser desenvolvida uma política de preservação do património histórico e cultural como repositório da memória e instrumento de construção de identidade individual e coletiva, que permita ao cidadão ser culturalmente mais qualificado e mais participativo nas práticas culturais. As Misericórdias são detentoras de um vasto e valioso património artístico e arquitetónico. No universo das mais de 400 instituições, são conhecidas importantes igrejas e capelas que ao longo de 5 séculos constituíram um verdadeiro testemunho físico da presença da misericórdia em cada localidade. Podemos mesmo dizer que, a par da realidade municipal e da paroquial, a misericórdia assumiu-se como um dos pilares fundamentais da estrutura organizativa regional e local. A partir desta realidade e com a crescente consciência da necessidade de valorização do património, as Misericórdias Portuguesas foram promovendo iniciativas para responder às preocupações de afirmação da sua identidade histórica e cultural. As políticas públicas atuais aconselham a promoção de intervenções em parceria com a sociedade civil, de forma a garantir uma partilha de recursos. É este o propósito desta parceria hoje iniciada entre o Ministério da Cultura e a União das Misericórdias Portuguesas, que propicia a formação de públicos, a ocupação dos espaços patrimoniais e a ação de voluntários num objetivo comum, que é viver o património e usufruí-lo. É então no quadro do Ano Europeu do Voluntariado, que se celebra em 2011, que o Ministério da Cultura e a União das Misericórdias Portuguesas se reuniram para implementar o projeto Viver o Património das Misericórdias. Trata-se de uma iniciativa que visa a mobilização de voluntários séniores com vista à abertura regular ao público das igrejas que integram as 400 Misericórdias e, simultaneamente, a realização pelos voluntários de ações de manutenção do património edificado, em particular no que respeita à conservação de obras de arte e de dinamização dos espaços através do relato histórico de vivências tradicionais. Acho que a ideia foi belíssima e que as 400 misericórdias que hoje temos deveriam todas elas, por exemplo, pelo menos as que têm igrejas e capelas, abrir as suas portas, por exemplo, para esta iniciativa. Apesar do muito que tem sido feito nos últimos anos em Portugal na área da conservação, restauro e divulgação do património, em muitas localidades estes imóveis permanecem mesmo desconhecidos dos residentes, pelo que continua a ser possível redescobrir verdadeiros tesouros que não estão integrados nos circuitos de fruição pública para fins turísticos e para fins culturais e educacionais da população. Uma maneira de educar a nossa comunidade é gostar do património. E como é que se leva a efeito esse objetivo? É levar as pessoas a conhecerem, a gostarem e depois a defender o seu próprio património. E não é com as igrejas fechadas que nós levamos as pessoas a apreciar a arquitetura das nossas igrejas ou os pormenores que compõem a nossa igreja. A especificidade da arquitetura destas igrejas, assim como a singularidade do seu espólio, são motivos suficientes para dinamizar este projeto, que tanto ao nível arquitetónico como artístico evidencia as opções influenciadas pela prática das 14 obras de misericórdia, o que constitui um património único em Portugal.
Este projeto pretende recorrer a séniores voluntários que assegurem a abertura dos imóveis, uma tarefa que será partilhada sempre por 2 pessoas, permitindo que os vigilantes façam igualmente a manutenção do património e, deste modo, garantam também as melhores condições de conservação das obras de arte. Por outro lado, os próprios vigilantes séniores poderão acrescentar valor ao imóvel que apresentam, dando o seu contributo com relatos históricos de vivências tradicionais ligadas ao património que mostram ao visitante. Pretende-se permitir a estas pessoas um envelhecimento ativo e uma valorização das suas vidas e dos seus saberes. Este projeto permite vivenciar o voluntariado, mobilizando as pessoas para uma atitude cívica em relação ao património. Acresce que se trata de uma ação específica de voluntariado cultural pouco frequente em Portugal. Acho que é um projeto bastante interessante, muito útil à comunidade e às pessoas, por exemplo, envolvidas nele. Serve para os menos jovens e os jovens, para as pessoas desempregadas hoje, para os reformados, para terem qualquer coisa que passar o seu tempo sem ser nos bancos do jardim. Destaque para os benefícios colaterais da iniciativa, que passam pela dinamização do turismo local e pelo estímulo à economia das regiões, através do fomento da fixação de equipamentos de apoio ou de pequenos negócios de suporte ao turismo. Todos ficamos a ganhar nesta equação: o património artístico, o património humano, o património imaterial, a componente turística e a componente económica.